Irmãos, vamos para a palavra. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Mais uma vez nos Evangelhos. Dessa vez conforme o relato de Mateus, capítulo 26. Por favor. Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 26. Eu quero falar nessa noite sobre um jantar em Betânia. Que texto lindo. Mais uma mulher, eu vou falar essa noite. Mais uma mulher. A Leonice colocou há pouco no Instagram mesa. Eu disse mesa? Mesa sim. 26, dos versículos 6 ao 13, nós vamos ler nessa noite. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo. Ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o seu corpo, ela o fez. Sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado este evangelho em todo o mundo, este evangelho será contado também, o que ela fez, para a memória sua. Senhor Jesus, abençoe esse tempo agora, Pai. Abençoe esse tempo de culto, esse tempo de ministração da Tua palavra. E que cada um que me assiste, longe daqui ou perto daqui, aos que estão aqui no templo nessa noite, ouçam a Tua voz, não a minha. Que seja o Teu mover, o Teu agir, e que saiamos daqui bem diferentes de como entramos. Que a Tua palavra fale conosco e leve-nos para o centro da Tua vontade. Eu quero Te louvar nessa noite. É em Teu nome que nós oramos. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, essa é a terceira vez que Maria está quedada aos pés de Jesus. A primeira vez ela esteve aos seus pés para aprender, em Lucas 10:39. Na segunda, prostrou-se aos pés de Jesus para chorar, em João 11:32. E agora, para agradecer. Marcos 14:6, no texto paralelo, nos diz que esse episódio ocorre 6 dias antes da Páscoa, na casa de Simão, o leproso. Não sabemos com segurança quem é esse homem. O que é curioso é que ele receba o epíteto de leproso. Simão, o leproso. Certamente ele não era mais leproso, porque senão ele não estaria aqui. Ele estaria num leprosário. Porque esse ex-leproso havia sido curado por Jesus. Agora, todavia, entretanto, o rótulo ficou. Rotular pessoas é muito perigoso. José o, Débora a, Anderson o, Jaime o, Leonice a. É insensato rotular pessoas, porque o enfermo está curado. O cativo está liberto e o perdido está salvo. Mas o rótulo permanece. Isso não acontece aqui na nossa igreja, mas aí fora, amamos rotular pessoas. Olha ela ali, olha ele ali, olha ele lá.
Olha ela ali. E os adjetivos mudam. O, a. O texto em apreço, ele nos apresenta um contraste. Desta feita, o contraste não é entre Maria e Marta, como diz Lucas 10, a partir do versículo 38. Desta feita, o contraste é entre Maria e Judas Iscariotes. Há algumas coisas interessantes aqui antes de eu entrar no texto. É que a sociedade na época esperava que essa mulher, ela estivesse servindo e não estivesse à mesa. Tocar os pés de outra pessoa era considerado algo degradante. Maria não apenas tocou os pés de Jesus, mas enxugou seus pés com seus cabelos, sendo estes coroa e glória da mulher. E mais, o caro perfume que ela derramou sobre os pés de Jesus era um tesouro que as mulheres guardavam para suas próprias bodas, para o dia do seu casamento. E essa mulher estava guardando esse nardo puro para quando ela se casasse. Mesmo quebrando paradigmas, o gesto de Maria, embora censurado pelos discípulos, foi enaltecido por Jesus. Eu quero ver com vocês 6 lições desse jantar. 6. Nós vamos aprender nessa noite com Maria de Betânia. Ela nos ensina 6 coisas e, por favor, aguça. Escute o Espírito Santo de Deus falar mais uma vez conosco nessa noite. A primeira coisa que eu aprendo no texto, está no versículo 6 e 7, é que Maria deu o seu melhor. Olha o 6 e 7. Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Os evangelistas Marcos e Mateus não nos informam o nome dessa mulher, mas João 12:3 nos diz que essa mulher é Maria de Betânia, irmã de Lázaro. O que no conceito dos discípulos era desperdício, Jesus interpretou como uma unção preparatória para o seu sepultamento. Maria vem com um vaso de alabastro cheio de um perfume, como diz Marcos, preciosíssimo, de nardo puro, contendo aproximadamente 1 libra de perfume, aproximadamente meio litro. E ela não abre o vaso, ela quebra e derramou todo o perfume na cabeça de Jesus. Ela quebra e derrama sobre a cabeça. Toda a casa encheu-se com a fragrância daquele perfume. Tenta imaginar o perfume dentro daquela casa. O perfume havia sido extraído de puro nardo, das folhas de uma planta do Himalaia, na Índia. Ao quebrar o vaso, em vez de abri-lo, Maria estava dizendo que ela não queria que sobrasse nenhuma gota. E por quê? Porque ela estava colocando o seu melhor, tudo o que ela tinha de melhor durante toda a sua vida, por completo, a serviço de Jesus. Tudo. Maria não reteve nada. Ela entregou o melhor que ela tinha para expressar sua gratidão a Jesus. Irmãos, eu pergunto a você e a mim nessa noite: eu tenho feito o melhor que posso ao Senhor? Eu tenho dado o melhor que tenho ao Senhor? Maria não deu sobra. Ela deu o melhor que ela tinha. Quebra para não sobrar nada.
e joga na cabeça de Jesus. Ela deu tudo. Você tem dado o seu melhor a Jesus? Eu tenho dado o melhor que tenho a Jesus? Às vezes, nós não fazemos o nosso melhor. Às vezes, damos para Jesus a sobra. Sabe por que a sobra? Porque a sobra não nos faz falta. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Jesus não aceita a sobra. Você está fazendo o que está fazendo para Deus e é sobra, Ele não aceita. Não. Não. Às vezes, não damos o melhor do nosso tempo, dos nossos dons, dos nossos talentos, do nosso tempo, dos nossos recursos. Maria deu o melhor. Eu vou repetir, escute isso em nome de Jesus. Maria deu o seu melhor. Melhor. Não deu sobra. Puro. Essa essência, além de ser caríssima, era raríssima. Maria foi juntando e comprando gota a gota, gota a gota, gota a gota, mês a mês, semana a semana. O preço de 1 libra desse perfume perfazia, como de Judas, 300 denários, o que correspondia ao salário anual de um trabalhador. 1 ano trabalhando para comprar um perfume, para quebrá-lo e jogá-lo na cabeça de Jesus. É sacrificial. É algo que vai me fazer falta. Como Davi, em 2 Samuel 24, Maria recusou a dar ao seu Senhor aquilo que não lhe havia custado nada. Irmãos, aquilo que não nos custa, não custa ao Senhor. Aquilo que não nos custa nada, não custa nada ao Senhor. Davi disse: o que eu vou dar ao Senhor não pode me custar nada. Há um preço. Essa jovem pobre, de uma família pobre, morava numa aldeia pobre, comprou esse perfume gota a gota, grama a grama, para o dia mais esperado de sua vida, as núpcias, o seu casamento. Mas ela não se importou com o casamento. Ela deu o seu melhor e de forma sacrificial a Jesus. O Warren Wiersbe diz que Judas criticou Maria por desperdiçar o dinheiro, enquanto ele desperdiçou sua própria vida. Nossa! Ele a criticou por dar, mas ele estava cego e estava perdendo a sua própria vida em não dar o seu melhor a Jesus. Warner DeBoer disse, grave essa frase: o amor não é calculista, o amor esbanja. Quem ama, esbanja. O amor, depois de dar tudo, só tem um lamento de não ter mais para dar. Maria deu o melhor.
e deu de forma sacrificial. Irmãos, escute essa palavra: se você não for dar o seu melhor a Jesus, não dê nada. Não mova a palha, porque Ele não vai receber. Terceiro, escuta isso. Primeiro, Maria deu o seu melhor. Segundo, Maria deu sacrificialmente. E terceiro, Maria fez, apesar das críticas. Escuta isso. Olha o 8 e o 9. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Não devemos esperar dos homens aplausos, nem reconhecimento quando estamos prestando o nosso melhor serviço a Cristo. Maria enfrenta a crítica por parte daqueles que deveriam ser seus imitadores. Quem criticou Maria deveria estar feliz com a sua atitude, mas em vez de imitá-la, a criticam. Maria sofreu 3 críticas aqui no texto. A primeira crítica está no versículo 8. Diz o versículo que os discípulos se indignaram contra Maria. Se iraram. Ficaram revoltados contra Maria. Segundo diz Marcos 14:5, que além de irados contra ela, murmuraram contra Maria. E o que é murmurar? É reclamar, é praguejar. E terceiro, diz o versículo 10, que eles a molestaram. O que é molestar? É perturbar. Sabe o que é perturbar? É você querer fazer algo e alguém não deixar. Já aconteceu isso com você alguma vez? Perturbar. Eles perturbavam Maria. Agora, pode ser, ao fazer o melhor, você ouça a seguinte frase: para que tudo isso? Para que, meu filho? Para que fazer dessa forma? Isso é desperdício. Olha, tá ruim, mas tá bom. Faz de qualquer jeito. Os discípulos disseram: para que esse desperdício? Às vezes pessoas próximas de nós dizem: não precisa de tudo isso. Tá bom assim. Para que fazer dessa forma? Tá bom. Você vai desperdiçar muito tempo. Não, irmãos, não. Alguns ainda dizem: para que ser tão crente assim? Já ouviu isso? Você é muito crente, você é muito espiritual. Menos um pouco. Eu lembro-me agora de Mateus capítulo 15, no versículo 22. Esses discípulos aqui eram do peru, irmãos. A mulher, que a filha estava em casa cheia de demônios, chega diante de Jesus em Mateus 15, 22, dizendo assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim, me ajuda. Diz Mateus 15, 23, que diante do clamor de uma mãe, que a filha estava em casa, na cama, cheia de demônios, os discípulos olham para ela e dizem: despede-a. Essa mulher vem clamando atrás de nós, mande essa mulher embora. Maria tinha um só vetor que governava a sua vida: agradar a Jesus. Sabe qual era o vetor dessa mulher? Agradar Jesus. Ela não se importou com as críticas.
pois ela precisava expressar seu amor e a sua gratidão a Jesus. Irmãos, escuta e durma com essa, por favor. É impossível fazer a obra de Deus sem receber críticas. Impossível, porque ela às vezes vem do seu próprio marido, vem de sua própria esposa, vem do seu próprio filho, às vezes vem perto de nós. A crítica às vezes vem do lado de quem nós dormimos na cama. Às vezes vem de um filho e de uma filha dentro de casa, o pai indo à igreja buscando o Senhor, a santa da santidade diz para pai, para que tanto? O homem buscando a Deus, a santidade da mulher de Jó se levanta e diz, morra meu filho, morra! Para que tudo isso? Você vai voar igual anjos, menos, um pouco menos. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. E eu vou dizer algo aqui, isso aqui é para a nossa igreja, não é para outras. Por favor. Às vezes, na igreja, você quer levantar sua mão para adorar a Deus, e você não levanta, porque você diz assim, o que o outro vai dizer? Olha Deus falando aí. Olha, pastor Eloy vai ficar bicudo comigo, o que ele vai falar se eu levantar a mão aqui e começar a fazer algo que a igreja não está acostumada? O que vão falar de mim? Você é um desses? Você está preocupado com a opinião dos outros? Muitas pessoas não levantam as mãos, não, porque está preocupado com a pessoa do lado. Olha, não vou fazer porque eu corro o risco de ser criticado. O que a irmã do círculo de oração vai falar a meu respeito, então é melhor eu ficar quieto e não abrir a boca. E se eu chorar no culto? Ele está em pecado. Porque chorou hoje na igreja é pecado. Olha, esse irmão, precisamos orar por ele depois do culto. Ele está em grave pecado, porque chorou. Então nós não choramos, não nos alegramos, ficamos como uma pedra de gelo dentro do culto, porque nós estamos se importando com o que o outro vai dizer. Eu não vou falar línguas, eu não vou levantar minha mão, eu não vou fazer nada, porque o outro vai me criticar. E nós estamos preocupados com as críticas, em vez de agradar Jesus. Eu quero te dizer uma coisa para você que está aqui. Não terceirize as suas atitudes e seus sentimentos. Não faça isso, diz o Senhor. Irmão, tem pessoas que se alguém falar mais alto, olha atravessado. Eu não posso me expressar no culto, então nós estamos dentro de um freezer. É um freezer espiritual? Irmãos, não. E aí nós entramos dentro desse sistema, que nós não podemos fazer nada. Se uma irmã levantar, oh glória, o irmão até assusta. O que é isso, irmão? O que é isso? Onde nós estamos? Numa igreja ou onde nós estamos? Adore a Deus. Adore a Deus, levante as mãos, adore o Pai. E não se preocupe com as críticas. Maria não se preocupou. É isso. Quarto lugar. Maria deu o seu melhor. Maria fez de forma sacrificial. Maria fez apesar das críticas. Quarto, Maria fez a pessoa certa. Olha o versículo 10. Olha aí, acompanhe. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Para com quem, irmãos? Com Cristo.
Maria fez o seu melhor, fez sacrificialmente e o fez a pessoa certa, Jesus. Ela recebeu crítica de Judas Iscariotes, porque Judas tinha um amor fingido. Entendeu? Era um amor fingido. Então Judas a critica. Em face da proposta dos discípulos de empregar esses valores a socorrer os pobres, Jesus afirmou que eles teriam outras oportunidades para ajudar os necessitados. Uma vez que na história os pobres sempre existiriam, mas Jesus voltaria ao céu e eles não teriam mais oportunidade para fazê-lo. E é importante ressaltar que Jesus sempre ajudou os pobres. Ele mesmo foi pobre, pregou aos pobres, alimentou famintos pobres e curou doentes pobres. Ele sempre requereu do seu povo a cesta do amor, sempre. Ele sempre pediu isso, mas agora a sua partida era chegada e Maria, como nenhuma outra, antecipou-se a ungí-lo para a sepultura. Ungí-lo para a sepultura. Maria teve discernimento espiritual a ungí-lo antes da sepultura. Por isso ele diz: não molestem Maria. Não molestem essa mulher. Irmãos, deixa eu dizer algo a vocês. Misericórdia não é conversão. Misericórdia é o resultado da conversão. Jesus quer que tenhamos misericórdia e ajudemos a quem for necessário. Só que para isso nós precisamos nascer de novo. Efésios 2:10, Paulo diz: somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Era isso que Jesus estava falando aqui. Ela fez a pessoa certa. Os pobres, vocês sempre vão poder ajudar. Nós não somos salvos pela fé e mais obras. Não, mas pela fé que produz obras. Você é salvo, então você faz as obras. Com respeito à salvação, as obras são o resultado e não a causa. Faça. E ao fazer a um pobre, a alguém que bate na sua casa pedindo alimento, às vezes pode ser um anjo. Vocês creem nisso ou vocês acham que isso é novela das 9 da Globo? Vocês acham que Deus manda anjo bater lá na sua casa para saber como é que você está de vez em quando? Ou você não crê nisso? Ou você acha que isso é aventura? Ajude. Faça a pessoa certa. E ao fazer a pessoa certa, você faz a Jesus. Quinto lugar. Vamos recapitular? Vocês estão aqui. Primeiro, Maria fez seu melhor. Maria fez sacrificialmente. Terceiro, lembra aí, me ajuda. Maria fez apesar das críticas. Quarto, Maria fez a pessoa certa. E quinto, Maria fez no tempo certo. Olha o 12. Eita Jesus. Pois, derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Rapaz, isso é tão forte. Eu espero que o Espírito Santo esteja, ou já abriu todos os corações aqui. Todos. Embora o gesto de Maria aqui tenha sido resultado de sua prodigalidade, de seu amor,
ela é lembrada essencialmente por sua generosidade e por sua visão de fazer no tempo certo. Irmãos, Maria fez no tempo certo. Diz o texto paralelo de Marcos 14:8, que Maria demonstrou seu amor para com Jesus antes de sua morte, e discerniu esse fato para honrá-lo antecipadamente. Isso é tão fato e é tão verdade, que Marcos 16, do 1 ao 6, outras mulheres foram ungí-lo, mas era tarde demais, porque ele havia ressuscitado e não estava mais lá. Irmãos, escute algo, por favor. Muitas vezes demonstramos o nosso amor tardiamente. O mais eloquente, ou a mais eloquente declaração do amor de Davi por Absalão, seu filho, foi depois da morte. Seu filho já havia morrido. E diz, segundo Samuel 18:33, que quando seu general volta da batalha, dizendo que Absalão estava morto, ele diz: quem me dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Absalão sempre quis ouvir isso do seu pai, mas quando Davi declarou a Absalão, ele já não poderia mais ouvir, ele estava morto. Escuta agora, hein? Escuta. Muitas vezes enviamos flores para alguém que morre, mas não damos flores em vida. Você quer ver que coisa belíssima, maravilhosíssima? Nos funerais, flores, 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 a 50, 70, 80 daqueles negócios lá, e muita flor. Mas a pessoa não pode mais sentir o aroma, ela está morta. Eu te amo depois da morte, não vale nada. Você vai esperar seu pai morrer para abraçá-lo? Você vai esperar sua mãe ir para a sepultura para mandar flor? Disse o Senhor. Eu amo meu pai, eu amo meu marido. Mostra, prova. Flores não podem falar no velório. Dê flores enquanto é dia. Fale hoje. Faça hoje. Abrace hoje. Em nome de Jesus. Faça hoje. Maria fez no tempo certo. Amanhã pode não dar tempo, diz o Senhor. Faça hoje, mostre hoje, fale hoje. Amanhã o seu pai pode estar morto. Fale para o seu marido hoje, ó mulher. Fale para sua esposa hoje, ó homem. Ó o Senhor falando aí, ó.
Faça hoje, fale hoje, porque amanhã o seu pode estar na sepultura, diz Jesus. Maria fez no tempo certo. Olha, mais uma mulher ensinando o povo de Deus. Sexto, e eu encerro. Irmãos, há muito Deus aqui. Vocês estão bem quietinhos, não importa. Eu não estou preocupado com isso. Mas Ele está aqui. Vamos lembrar? Maria deu seu melhor. Maria deu de forma sacrificial. Maria fez, apesar das línguas, apesar das críticas. Quarto, Maria fez a pessoa certa. Quinto, Maria fez no tempo certo. E sexto, Maria fez com reflexos para eternidade. Irmãos, olha como termina o texto. Olha o 13. Em verdade vos digo. Ei, Jesus. Ah, rapaz, eu me deleito em Jesus. Onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. O que ela fez está sendo contado nessa noite mais uma vez para a memória dela, para a memória de Maria. O que Maria fez no recôndito de sua casa humilde, da humilde aldeia de Betânia, tem sido contado dos outeiros da história e anunciado aos ouvidos do mundo. O que Maria fez tem impactado todas as gerações. Sua ação reverbera até os dias atuais. O seu exemplo ainda haverá de inspirar outras gerações, até Jesus vir para buscar a igreja. E eu termino esse texto fazendo a você algumas perguntas, e por favor, escute essas perguntas. O que estamos fazendo hoje que tem impactado a nossa geração? O que eu tenho feito hoje que terá reflexos na história? Depois que eu morrer, quais são as marcas que eu vou deixar? Ah, irmãos, isso é sério? As pessoas, quando lembrarem do seu nome, falarão o quê? O quê? Caiu a ficha? Quando lembrarem do meu nome, o que as pessoas vão falar? O que as pessoas falarão após 50 anos que você não estiver mais aqui? Quais as suas obras serão lembradas? Pergunta ao Senhor. Seremos esquecidos ou lembrados?